Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volte os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que essa? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou
Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Nós vamos começar mais uma EBD. Estão estranhando o professor, né? Professor novo. Fiz uma permuta com o Xande. Hoje ele vai para a noite e eu venho para o dia para dar essa aula na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concede, Senhor. Obrigado por esta linda manhã, obrigado por esta escola bíblica dominical, por essa lição que vamos estudar. Que o Senhor esteja conosco durante a transmissão desta aula, que possamos crescer, que possamos entender os projetos do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Abençoe-nos. Tem misericórdia de nós, nos dê um bom estudo, um bom aprendizado, Senhor, e nos dê um dia na Tua presença, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da lição propriamente dita, eu quero fazer um comunicado para os irmãos e depois eu vou passar nos grupos também para enfatizar sobre o nosso retorno ao culto presencial. Alguns irmãos já estão me perguntando quando é que será o nosso retorno. Eu estou marcando para o primeiro domingo do mês de julho. Primeiro domingo do mês de julho. Nós estamos no novo normal, vai demorar para ser normal, né? Mas nós vamos dentro desse novo normal, em que parques estão abrindo, shoppings, os mercados já abriram, né? Já abriam, escolas estão abrindo, enfim. Então estamos indo para um novo normal. Muitas pessoas já foram vacinadas, né? Na nossa igreja mesmo, a gente vê pelas redes sociais, muitos já foram vacinados, na primeira, na segunda dose. E eu e Najá tivemos a primeira dose. Vamos aguardar aí a segunda dose. E então nós vamos retornar aos cultos presenciais. E somente nos domingos à noite, tá, irmãos? O culto de oração de quarta-feira ainda continua ocorrendo online e a EBD também ainda continua sendo online. Então nós vamos ficar somente 1 hora aos domingos das 18h30 às 19h30. Seguiremos todos os protocolos de segurança que tem em todos os estabelecimentos que nós vamos. Tá? Nada diferente, vamos ter que cumprir. Tá? O uso de máscaras, o álcool em gel, vai estar o totem do álcool em gel logo na entrada. Alguém vai estar medindo a temperatura de quem entra. Okay? Então nós vamos estar juntos, porém com o distanciamento. Os bancos terão essa separação aí, nós não vamos ficar aglomerados, só vão sentar juntos, irmãos, aqueles que estão em família ali, né? A família vem de casa, moram juntos, ali tudo bem ficarem juntos, não tem problema, mas vamos manter o distanciamento. É um período pequeno e eu creio que não haverá nenhum problema. A cantina não vai funcionar, ok? Estou pedindo para a Cristiane dar uma caprichada na sexta-feira, que é o último dia que ela vem da semana, fazer a limpeza, para a higienização direitinho dos bancos, nós vamos sentar, do piso, então vai estar tudo de acordo com as normas de segurança sanitárias. Quem deve vir? Aqueles que quiserem, analisem a sua saúde, analise a sua comorbidade, se você tiver, e aí venha, se você achar conveniente, comparecer, ok? Não é obrigatório, mas eu estou percebendo um anseio de muitos irmãos em
estar no culto presencial, porque realmente é gostoso estar no culto presencial. Então, a partir do dia primeiro domingo de julho, nós estaremos nos reunindo presencialmente com todas as medidas de segurança, tá bom? Irmãos, a lição de hoje, lição 9 da revista que nós estamos estudando, ela está na lição 9 e o texto que está para esta aula é Efésios capítulo 5, de 22 a 33, que vai falar sobre o lar cristão, marido e mulher. Marido e mulher. Irmão, nós temos que entender, nós estamos nos baseando na Bíblia, porque hoje, pensei que isso nunca ia acontecer, mas hoje já existem lares formados por 2 homens ou por 2 mulheres. Nada bíblico, tá ok? Hoje eu ainda estou podendo falar isso. Pode ser que mais para frente tenha alguma lei que possa me proibir de falar isso que eu estou falando. Que o lar cristão é feito de marido e esposa, um homem e uma mulher. E é bíblico isso. Na Bíblia nós vamos ver vários assuntos relacionados com família, e todos eles falam disso. Só vai falar de outras uniões, mas como pecado, e como coisas erradas, e que é abominação para Deus. A palavra usada é abominação. Deus odeia isso, porque não foi assim que ele criou. Deus criou macho e fêmea. E um macho para se unir com uma fêmea, e não um macho se unir com outro macho, uma fêmea contra a fêmea. Não estava no projeto de Deus. Critiquem quem quiser criticar, mas vão até a Bíblia e debatam com a Bíblia. E interpretem de forma coerente, façam uma exegese correta. O mundo não está nem lendo a Bíblia, muito menos fazendo exegese. E querem impor uma situação que não é verdade. Mas o tópico da nossa discussão não é bem esse. Então isso aí fica para depois. Eu já vou considerar o lar cristão, o que diz Efésios capítulo 5, 22 a 33, é a respeito do lar cristão. E o texto, então, que eu passo a ler é Efésios capítulo 5, de 22 a 33. E diz o seguinte, a palavra de Deus: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para sacrificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo
e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Irmãos, o lar cristão formado por marido e mulher é muito bonito, é lindo a união. O projeto de Deus em si é lindo o projeto que Deus fez. Criou o homem, né? Depois criou a mulher. Muitos vão dizer que Deus fez primeiro o rascunho, depois ele caprichou mais. Deixa para lá essas questões assim, mas o importante é saber que Deus criou primeiro o homem realmente, depois tirou a mulher de uma parte mediana do homem, né, que foi a costela, e aí formou a bela mulher para ser auxiliadora. É mais do que auxiliadora, né? Deus foi generoso, Deus nos deu esse privilégio de termos a mulher ao nosso lado, nossa ajudadora, com certeza, companheira, conselheira, médica, enfermeira, professora, educadora, pastora, enfim, Deus colocou a mulher realmente para complementar o homem e complementa muito bem. Só que existe uma autoridade, e o texto que nós estamos estudando nesta lição a lição 9, que trata de Efésios capítulo 5, de 22 a 33, vai falar realmente sobre uma liderança. Tudo tem que ter uma liderança. Na empresa tem um líder, tem um supervisor, tem um coordenador, tem um gerente, tem um diretor. Tem sempre alguém que vai exercer a liderança para que aquela empresa dê certo, para que aquela escola dê certo, para que aquela instituição ela dê certo. Precisa realmente ter alguém para liderar. Deus instituiu a liderança ao homem. O texto está claro lá. Não vamos aqui discutir isso porque não cabe. Mas o texto é claro lá: mulheres, sujeitem-se a seus próprios maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha a comparação que ele fez. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não vamos aqui estar discutindo. Sabemos que existe a liderança e ela é do homem. Só que com essa liderança, com essa autoridade, há uma grande responsabilidade. Se o casamento fracassar, que é o projeto de Deus, é o sonho de Deus, é o casamento, se ele fracassar, a responsabilidade de quem? É do líder. O homem, que é o líder do casamento, que exerce a autoridade, se ele fracassar, porque ele é o responsável. E, como eu digo, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela pode girar o homem para onde ela quiser. Se ela for sábia, temente a Deus, ela pode conduzir em parceria com o homem, que deve ser assim também, porque muita gente pensa que porque eu exerço autoridade, eu não preciso ouvir o meu funcionário, por exemplo, na empresa. Não. Quantas e quantas sugestões vieram de pessoas que não era da liderança, não era gerente, coordenador. Muitas vezes veio de um funcionário comum, mas grandes ideias. E o bom líder é esse, ele sabe ouvir os seus liderados. O marido, como o líder, ele precisa ouvir a sua esposa, a sua mulher, com certeza. Então, autoridade não quer dizer eu mando e você obedece. Não é bem assim. Nós temos que entender o que é a autoridade, principalmente dentro do casamento. Deus deu essa responsabilidade para o homem? Sim, para que ele pudesse exercer como? Com amor,
né, cuidando, se sacrificando. Amar é sacrificar-se. Então ele tem esse papel. Nós vamos ver daqui a pouco o papel do homem, da mulher, e do homem a gente vai perceber isso daí. Existe uma responsabilidade muito grande e ele deve exercer com amor essa autoridade, essa liderança, com imparcialidade. E o bom líder faz isso, ele é imparcial, traz todos os benefícios para ele e nada para os outros. Não. O bom líder, na realidade, o bom líder, ele pensa primeiro nos outros. Quando você vê que um líder, um governante, pensa primeiro em si mesmo, é um péssimo governante. Quando um líder na empresa pensa em si mesmo, só em se beneficiar e não pensa nos seus liderados, ele é um mau líder. Então ele tem que pensar primeiro nos outros, depois em si. Porque se os outros estando bem, ele também vai estar bem. Então deve ser exercido com amor, com imparcialidade, com justiça e com participação. Hoje já existem as lideranças coparticipativas, que os líderes ele se senta numa reunião com seus liderados, ele fala, ele também ouve, ele fala onde nós devemos chegar, o que precisamos fazer, mas ele aceita sugestões de pessoas que talvez enxerguem até mais longe do que ele. Então, por isso que o marido, como líder, ele precisa exercer essa liderança com participação, permitir a participação da sua esposa. Nos versículos 22 e 23, Deus traz ali um padrão para a mulher, para o papel que a mulher deveria exercer. E nós vemos lá, por exemplo, que a mulher foi feita para o homem. Então, primeiro foi feito Adão, depois veio a Eva, e ela veio como auxiliadora, porque Deus percebeu que todos os animais tinham uma fêmea para o animal macho, mas para o homem não tinha. Então Deus percebeu que ele também precisava. E aí ele fez a mulher. E Adão, quando viu a mulher, ficou maravilhado. Falou, essa é agora osso dos meus ossos. Depois de 10 anos que eles estavam juntos, aí ele começou a falar, essa mulher é osso. No começo era osso dos meus ossos, agora essa mulher é osso. Brincadeira. A mulher foi feita para o homem no sentido de completude. Você sabe que, irmãos, falando sério, Deus fez o homem incompleto. Deus fez a mulher incompleta. Ele não completou, ele deixou de propósito um ser inacabado, chamado homem, e também um outro ser inacabado, chamado mulher. Para que, quando eles pudessem se juntar, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aí sim, o casamento dá essa ideia, né, o casamento cristão dá essa ideia de completude, de um completar o outro. E isso é importante a gente perceber. Quando você percebe isso no seu casamento, que você, homem, não é completo, que você, mulher, também não é completa, e a sua completude está no outro ser do seu lado, então você fica um ser interdependente, você precisa do outro para te completar. E é isso que Deus fez, né? A mulher veio completar o homem porque ele estava sozinho, triste ali, sozinho, e Deus então percebeu e falou, ele está incompleto, tá sozinho, e a solidão não é boa para ninguém, e aí criou a mulher. E aí foi uma grande bênção. Então a mulher foi feita para o homem e foi feita a partir do homem. Interessante que Deus tirou a mulher da costela de Adão. Poderia ter tirado de outra parte do corpo, mas por que será que ele tirou de uma parte mediana?
é simplesmente para mostrar para todos que viram depois que homem e mulher, para Deus, eles estão num pé de igualdade, são iguais perante Deus. Não é que o homem exerce uma liderança que ele é superior, que não é. Ou que a mulher, por exercer um papel de completamento, de auxiliador, ela é maior do que o homem, porque não é. Os dois estão no mesmo pé de igualdade perante Deus. E é importante a gente saber disso para que a gente não entre nessa guerra de sexo, né? Porque tem uma guerra aí, né, de machismo, de feminismo, que eu não concordo nem com um nem com o outro, porque o objetivo de Deus não foi bem dessa forma, querer um provar que é melhor do que o outro. Não, os dois são seres incompletos e precisa um do outro para se completarem. Um outro aspecto sobre o padrão de Deus para a mulher, relacionado à sua função, é que ela é submissa ao seu marido. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. E dá-se uma impressão de ser essa função ser subjugada. Parece que a mulher é inferior ao homem, e não é. Quando eu dou aconselhamento pré-conjugal, antes dos noivos casarem-se, porque o noivo, né, o homem veio de uma família, a noiva veio de outra família, tem costumes, tem educação diferente, e quando vão se unir no casamento, haverá um choque, em vários sentidos. O dia seguinte do casamento começa alguns choques. Por isso que eu digo que nesse aconselhamento pré-conjugal que ocorre algumas adaptações lentas, e elas são lentas. Dentro do casamento não adianta no primeiro dia você querer consertar o seu marido, primeiro dia de casamento, não, vai ser assim. Ou o marido fala, não, vai ser assado. As adaptações são lentas, tem que ser muito bem dialogado, conversado, para que não haja atrito já no início do casamento. Então, o aconselhamento pré-conjugal é para isso, é para dar uma prévia do que pode acontecer no futuro, e se acontecendo esses choques, o que fazer. Uma dessas situações é a submissão. O marido é o líder e a esposa deve ficar submissa. Então, quer dizer, o marido manda e a esposa obedece. É isso mesmo. Opa, não é não. Submissão é o seguinte, irmãos. Imagine, o marido tem uma missão. O marido tem uma missão a ser cumprida. E aí, digamos que seja uma tora de madeira a missão dele. Aí ele pega a tora de madeira sozinho, fica no meio da tora de madeira e leva sozinho. Está cumprindo a sua missão. Missão difícil, árdua. Aí vem a mulher, no sentido de completude, de completar o homem e de ajudá-lo. Aí ela fala, marido, segura naquela ponta ali do tronco, né, da madeira, e eu vou segurar do outro lado. Aí os dois levantam em conjunto essa tora de madeira. Então a missão do marido, que era de liderar, ela ficou leve, porque a esposa está ajudando. Então agora os dois estão na mesma missão, e ela está embaixo da missão do homem, que ele por sinal também está embaixo. Olha que interessante, né? A missão os dois vão conduzir juntos, dividindo as cargas, os dissabores da vida, as alegrias, tudo juntos. Olha que maravilha. Como é bom a gente ver no final da vida assim, um casal já viveu, já criou filhos, netos, e está velhinho e fez a sua missão já, e os dois estão lá andando juntos. Que bonito, muito bonito, porque vivenciaram tantas coisas juntos.
e se amaram, um cuidou do outro, um ajudou o outro, quando estava doente, aquele chazinho lá, um ajudando o outro, que bonito, né? Então, é importante saber isso daí. Os dois chegaram no final da vida e cumpriram a sua missão, sendo que um ajudou o outro. Então, submissão é estar embaixo, embaixo do que? De uma missão. A missão de conduzir a família, de educá-los, de alimentá-los, de prover, enfim. E aí os dois conseguem cumprir a missão, um ajudando o outro. Então não entenda a submissão como ser subjugado. Eu mando e você obedece. Mas sim juntos realizarem um sonho. Separados não realizam sonhos, juntos realizam sonhos. Quando Deus fala, deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne, Deus estava falando de sexo ali. Deus estava falando de sexo. Além de sexo, quando os dois estão juntos, existe um entrelaçamento, uma união de ideias, de propósitos, de sonhos, e esses sonhos também precisam se casar. Então, a parte mais fácil de se casar é o sexo. Agora, a parte de conviver junto, que também precisa se casar, as famílias precisam se casar, os objetivos, as ideias, as finanças, olha que é um ponto importante no casamento, as finanças também precisam se casar, tudo precisa se casar, tudo precisa se unir. Deus falando de sexo, mas ao mesmo tempo falando de todos os aspectos que marido e mulher precisam se unir, e unindo se completam. Aí vem os filhos, que são bênçãos do Senhor, aí vem a realização de um sonho tanto para o homem quanto para a mulher, o homem ser pai, a mulher ser mãe. Que coisa linda! Eu já estou naquela fase, já criei os filhos, agora só estou colhendo os outros frutos, que são os netos, que é uma experiência maravilhosa também de ser avô, muito bom. E então a realização de sonhos juntos é o padrão que Deus deixou dentro do casamento. A mulher com o seu papel e o homem com o seu papel. O papel da mulher, então, como já foi dito, talvez um que é mais incompreensível aí é o da submissão. Por isso que eu bati mais na tecla, para a gente entender e o homem não pensar que ele manda e ela obedece, e aí vira atrito o resto da vida. Em vez do casamento ser uma grande bênção, acaba sendo um fardo, né? E casamento não deve ser fardo. Casamento deve ser algo suave, gostoso de se levar. Diálogo, sempre com diálogo. Isso deve partir do homem ou da mulher. Tanto faz, os dois precisam ter essa compreensão que os juntos estão alimentando um sonho particular, mas no geral está se realizando um sonho de Deus, porque Deus, ele descobriu, ele é um ser inteligentíssimo, né? E ele pensou o seguinte: vamos unir esse homem e essa mulher, vamos unir esse homem e essa mulher e vamos criar algo que possa atraí-los. Deus criou o sexo. O sexo não é coisa, não é pecado dentro dos padrões de Deus, não. Por quê? Porque tanto um quanto o outro teria prazer e perpetuaria a espécie. Então Deus fez de uma forma assim bem sábia mesmo, de ter um jeito de ter a procriação, perpetuação da espécie de uma forma agradável, né? Porque se não tivesse o sexo, essa coisa agradável, essa atração, né? Como seria? Talvez não teria essa perpetuação da espécie, talvez não teria esse interesse, né? Que hoje que o sexo
produz, faz, né? Então, padrão da mulher. Está aí Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, irmãos, é bíblico. Agora vamos ver o padrão de Deus para o homem. Se você mulher, achou que o seu padrão, a sua função dentro do casamento, do lar cristão, se você achou que era difícil, dê uma olhadinha agora no padrão que Deus deixou para o homem, a função do homem, o que Deus deixou para ele. Maridos, ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha, eu estou para dizer que a função do marido é mais difícil do que da mulher. Brincadeira. Todas as funções têm as suas dificuldades. Não é fácil nenhuma das duas funções, mas é gloriosa. Tanto a função do homem quanto da mulher é gloriosa, engrandece o nome de Deus, glorifica o nome de Deus quando cada um exerce a sua função. O padrão de Deus para o homem é primeiro da lista que aparece das atribuições do homem como marido. É amar a sua mulher. E amar nós sabemos que é sacrificar-se. Porque nós sabemos que Deus amou o mundo. Foi só de palavras? Não, foi de ação, de atitude. Porque Deus amou sacrificando a si mesmo. Abrindo mão do seu Filho amado Jesus. É assim que ele prova que ama realmente. Como é que você prova que ama a sua esposa? Sacrificando-se por ela. Se a pessoa fala que ama, mas não dá frutos, não dá resultados, não prova que ama, não se sacrifica, então não ama. Amar vai muito mais além das palavras. Palavras o vento leva. É bom verbalizar para a esposa que ama, é importante verbalizar, mas não é só verbalizar, tem que ir para a ação também, senão não tem razão de ser. Porque a palavra amor ela não é estática, ela não é sem movimento, ela tem uma ação. Amar é sacrificar-se, sim, com toda certeza. Quando você fala que ama a sua esposa e de madrugada um filho está com febre, ela acorda você e você vira para o outro lado e fala assim, é problema seu. Não, você não está amando nem seu filho e nem a sua esposa, porque aquele que ama levanta, tira o carro da garagem, vai no médico, vai numa farmácia, compra um medicamento, ou então leva a criança no hospital, mesmo de madrugada, com frio, mas isso é amor. Amar é sacrificar-se. Então, como Jesus Cristo sacrificou, entregando a sua própria vida pela igreja, ele se sacrificou, ele amou a sua igreja. Deus amou a igreja de uma tal forma que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Aí está a síntese de João 3,16. Amar, então, é sacrificar-se, é cuidar. Amar é cuidar. A reciprocidade é verdadeira? Sim. Aquela ideia que eu falei no início de completude. Então, o
o homem ama a sua mulher, a mulher também deve amar o seu marido. O marido tem uma missão e a mulher está sob essa missão junto com ele. Amar é cuidar. Então, o marido deve cuidar da sua esposa e a sua esposa cuidar também do seu marido. Amar a sua mulher significa orar por ela. Eu sei que você ora. Se por acaso você não estiver orando por sua esposa, você, marido, está errado. Você deve orar, sim, por sua esposa todos os dias. Eu sempre oro, ou no finalzinho da noite, ou de manhãzinha, esses dois horários, que é os horários mais tranquilos, além de outros momentos, mas desses específicos, eu coloco sempre a minha família. Coloco a família de fé também, que é a igreja, porque depois da família consanguínea, aí vem a família de fé. E deve ser nessa ordem mesmo, viu, irmãos? Não tô fazendo a ordem errada, não. Primeiro a sua família, primeiro a família consanguínea. Marido, esposa, filhos, essa é a hierarquia. Primeiro Deus, depois a família consanguínea e depois a família de fé. Mas temos que orar sim, por nossa família consanguínea e pela família de fé. E quando exercer a autoridade com humildade. Por exemplo, dentro dessa liderança está a questão da administração financeira. Ela cabe ao marido. Mas existe situações em que o marido ele não sabe lidar muito bem com finanças. E a esposa, mesmo sem ter às vezes feito uma faculdade de ciências contábeis, mas é uma excelente contadora, administra muito bem. Então você pode pedir auxílio, você pode até terceirizar para ela essa parte e pedir ajuda, não é vergonhoso não. Tem homens que é um desastre com finanças, gasta mais do que ganha, compra coisas desnecessárias e as necessárias acaba não comprando. Eu tenho sempre esse cuidado, desde quando me casei, eu sempre pergunto, tem alguma coisa que eu esqueci, tem alguma outra necessidade, está precisando de alguma coisa? E ela fala, esqueceu disso, esqueceu daquilo, não pode esquecer daquilo outro. Então é importante exercer uma autoridade com humildade e uma autoridade participativa. É importante nos dias de hoje fazermos desta forma. E o homem não vai estar deixando de cumprir o seu papel de líder, não vai estar deixando de cumprir o seu papel de amar, quando você participa para sua esposa situações que você se mostra não tão capaz. E você vai e pede ajuda para ela administrar. A área de finanças é uma delas. Tem outras áreas que, se você perceber que não tem aquela condição toda, e você perceber que a sua esposa tem jeito para isso, não é demérito nenhum para homem, para marido nenhum pedir auxílio para a esposa. Aliás, Deus criou a mulher. Qual o principal objetivo? Um dos principais objetivos era ser auxiliadora, ajudadora. E ela vai ajudar com certeza, porque ela quer ver o casamento indo bem, a família indo bem, não vai deixar faltar nada para os filhos, vai cuidar da educação dos filhos, que é a responsabilidade dos dois, é lógico, a educação dos filhos. Mas às vezes é a mulher que não pode não se sentir tão capaz de educar os filhos e aí pede ajuda do marido. E assim, aquilo que eu falei no início, a ideia de completude, o que está faltando para um, o outro vem e completa. Isso que é bonito ver no casamento, essa unidade. Então nós vimos a liderança, nós vimos o papel da mulher, o papel do marido, e já finalizando nossa aula relativamente curta,
Mas não menos importante, irmãos, de todas as aulas, né? Todas as aulas são importantes. O professor Moisés tem dado excelentes aulas, o professor Pastor Xande tem dado excelentes aulas, né? Irmã Inajá também. Então todas as aulas são importantes, né? Essa daqui é também muito importante porque fala do nosso dia a dia, fala da nossa responsabilidade, fala de como nós devemos encarar realmente o casamento. E tem outras partes mais para frente que vai falar também sobre filhos, né? Como os filhos também devem se comportar. Tem a função dos filhos, né? E terminando lá no versículo 32 e 33, lá fala que há um mistério na relação entre Cristo e a igreja. E há também, se formos pensar, há um mistério também no casamento. Porque como o próprio autor de Efésios, inspirado por Deus, é claro, ele fez essa comparação de Cristo com a igreja e do marido com a esposa, e ele fala que há um mistério relacionado a Cristo e a igreja, mas também há um mistério entre o marido e a mulher. Por quê? Porque, primeiro, são dois seres diferentes física e psiquicamente. A gente só pensa de que há uma diferença, que é física. Isso existe, isso é latente, isso aí é visível, né? Mas existem diferenças psíquicas, existem diferenças comportamentais que numa outra oportunidade nós podemos ver melhor. Então existe um mistério, e o mistério maior é que há uma união entre seres diferentes, seres incompletos, imperfeitos, mas há uma busca para a perfeição, para um completamento. Há um mistério aí, que um consegue enxergar mais global, é o caso do homem. A mulher é mais específica, é mais detalhista. O homem não vê tanto detalhe. Por isso que é bom os dois se unirem, porque um acaba completando o outro. E a mulher às vezes vê muito especificamente e não consegue ver amplamente. E o homem já vê. E aí então um acaba completando o outro. Então não é defeito, melhor, é um defeito, porque os dois nasceram incompletos, né? Mas não é assim um demérito para o homem que consegue enxergar de um jeito e para a mulher que consegue enxergar de outro. Porque há um mistério em tudo isso, porque são seres diferentes física, psiquicamente, e que esses seres se unem mutuamente para os seus objetivos comuns. Então Deus nos fez seres diferentes para que houvesse um completamento de um para com o outro. É um mistério, porque foi Deus que fez essa união e fez desse jeito. Você fala assim, mas Deus é perfeito, por que Ele não fez o homem perfeito, não fez a mulher perfeita? Talvez um não precisaria do outro, mas Deus fez questão de ser assim. Então é um mistério de Deus, como Deus fez. E se nós pararmos para refletir, vamos ver que maravilha, que perfeição que Deus fez, quando os dois se unem. A união é um mistério também, porque a união de um homem e de uma mulher formando um casamento é semelhante também e é comparado com a união de Cristo com a igreja, que é algo sagrado. Cristo e a igreja são coisas sagradas. O casamento também é sagrado. Não deve ter mácula, não deve ter pensamentos pecaminosos no coração do homem e de uma mulher que estejam casados. Não deve ter segredos. Olha como um casamento é um mistério de Deus. Que coisa linda. Porque
o marido deve ter na sua mulher a sua melhor amiga. Não venha falar e não venha cultivar amizade melhor, marido, do que a sua esposa. Esposa, não venha cultivar uma amizade maior do que o seu marido. O seu marido é o seu melhor amigo. Marido, a sua melhor amiga é a sua esposa. É perigoso a gente querer se aproximar muito do sexo oposto que não seja a nossa esposa. É um caminho perigoso. Ah, mas a gente não pode ter uma amizade entre sexo oposto? Pode e deve. Só estou explicando, orientando e alertando que a melhor amiga do marido é a esposa e vice-versa. Não deve ter então segredos. Porque para sua melhor amiga você não guarda segredos. Por que guarda segredo do marido? Por que guarda segredos da esposa? Não fala tudo, não se abre. Então não é melhor amiga. Mas a melhor amiga, sim, do marido deve ser a esposa. E a melhor amiga do marido tem que ser a esposa e o melhor amigo da esposa tem que ser o marido. Para que não haja nenhuma interferência de Satanás, porque, como vocês sabem, o casamento nasceu no coração de Deus e o contraponto, que seria a separação, o desmembramento, o divórcio, o afastamento dos dois, quem provoca isso é Satanás, por inveja, porque tudo que Deus quer unir, o diabo quer separar. Então, quando você vê um casamento sendo destruído, querendo separar-se, pode ter certeza que em algum momento do casamento foi dado brecha para Satanás. E ele entrou. E ele fez a separação. Deus veio para unir. Deus veio para fazer com que um cuidasse do outro, um amasse o outro. E aí vem Satanás e quer fazer com que eles se odeiem. Querem que eles se separem. Porque é o contraponto do casamento. É a separação. Então Deus une e o diabo quer separar. E nós não devemos dar essa brecha, não devemos dar essa oportunidade para Satanás, porque ele vem com uma cunha. Você sabe que o diabo tem uma cunha. Para quê? Ele entra devagarzinho, sorrateiro, ele entra assim, entra com uma cunha, mas aí ele vai entrando devagarzinho, mas daqui a pouco ele está entrando em várias áreas e destruindo. Ele entra destruindo. Uma cunha é assim, você vai batendo devagarzinho, ela vai entrando devagarzinho, mas daqui a pouco fez um estrago enorme. Não dê oportunidade para o diabo entrar no casamento de vocês. O casamento de vocês é sagrado, é de Deus, então nós precisamos preservar, cultivar, cuidar, amar de uma forma que venha só glorificar o nome de Deus. Então, quando você guarda um segredo, você não está glorificando a Deus. Quando você pensa em outra pessoa, você não está glorificando a Deus. Quando você parte para uma traição, pior ainda, está destruindo o sonho de Deus. Não é só de um homem ou de uma mulher, está destruindo o sonho de Deus. De Deus, isso é sério, isso é o mistério entre Cristo e a igreja, é o mistério entre marido e mulher. E foi Deus que fez dessa forma e nós temos que respeitar e ser obedientes. Para que tenha um casamento feliz, para que tenha um relacionamento sincero com Deus, né? Porque como é que nós vamos ter uma infidelidade no casamento e chega lá e vai glorificar a Deus e vai pregar e vai dizer que é cristão, vai louvar e tal? Não. Como? Que jeito? Sendo que eu estou com um problema no meu casamento que deveria glorificar a Deus e não adianta eu querer só verbalizar, cantando, pregando, ou mesmo sendo um exemplo por fora, mas por dentro nada daquilo. Então, meus irmãos, a lição de hoje fala sobre justamente isso.
Veio meio que parecido com uma pregação, mas na realidade foi uma aula da EBD, a lição 9 da revista do estudo de Efésios. E calhou nessa aula, na aula 9, o tema marido e mulher, ou marido e esposa, o lar cristão. Então, espero que os irmãos tenham entendido bem o propósito de Deus nesta lição, o propósito de Deus no casamento e como ele deve ser. Então, marido e mulher, e depois filhos, entendam o propósito de Deus para cada um de vocês dentro do casamento, dessa instituição maravilhosa e sagrada. Sagrada, foi criada por Deus dentro de um sonho de Deus, e nós não devemos decepcionar Deus de forma nenhuma com outras atitudes que não esta de amar, de ajudar, de se submeter, de cooperar e ser feliz também. Quando nós fazemos tudo isso, obedecemos a Deus, nós somos felizes. Portanto, fica aí a orientação para a vida de vocês, família cristã. Que Deus abençoe a todos. E eu quero orar nesse momento, encerrando esta aula, orando e pedindo por sua vida, marido, e por sua vida, esposa. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta aula que tivemos agora. Ó Pai, que o Senhor venha ensinar a cada um de nós a nossa função dentro do casamento. Principalmente, ó Deus, naquilo que vimos hoje, que foi o papel da esposa e o papel do marido. Nos ensine, Senhor, ensine a cada esposa, a cada marido, a exercer bem o seu papel dentro do casamento, que é um sonho do Senhor, que é um projeto do Senhor. Ó Deus, tire qualquer pensamento diferente daquilo que nós estudamos hoje. Tira, Senhor, qualquer ideia pecaminosa de um outro tipo de relacionamento que não seja homem e mulher, de um outro tipo de relacionamento que não seja sadio dentro do casamento, meu Pai. Abençoe os casamentos da nossa família de fé, da nossa querida IBM, Senhor. Que os nossos casamentos possam glorificar o Teu nome, meu Pai. Que os nossos casamentos possam ser exemplo para os nossos filhos, que no futuro também se casarão. Que possamos ser exemplo para aqueles que estão olhando para nós como um casal cristão, que se amam, que se respeitam, que se cuidam um do outro, que realmente honram a Tua palavra, glorificam o Teu nome, Senhor. Nos ensina a cada dia a viver mais e mais nesse amor, nessa união e nesse propósito que o Senhor mesmo determinou. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e vamos aguardar o nosso culto à noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.